se abrir aqui, eu acho que não. Não, vai lá. Não, vai dar. Pessoal de casa, tá ouvindo a gente? Sim. Pessoal de casa, eu achei que eu tô na live. Dani, seja bem-vinda, seja todo mundo bem-vindo, gente. Isso é meu trabalho no canal da empresa do Canadá. Muito foda, ela toca sozinha, Quanto tempo que demora para entrar no filho? Cara, você diz quanto água? Não, antes. Quando que caiu a ficha? Na semana a gente fica. Aí que caiu a ficha? Pra mim não caiu ainda. Correio uma semana. Vai ter que se organizar. Eu falo da viagem, mas pra mim eu não vou viajar. Mas é uma viagem só, tá? Pra ver se tem oportunidade. Boa noite, gente. Boa noite. Seja todo mundo bem-vindo. Estou vendo aí, todo mundo bem-vindo ao nosso 52º encontro da comunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marketing Cloud. Faz quase um ano que a gente falou de Marketing Cloud aqui na comunidade, então, para muitos eu sei que é um tema novo. Então, a gente vai abordar de modo que todo mundo entenda um pouquinho ali, possa explorar e fiquem à vontade para fazer perguntas. Então, eu vou selecionar algumas perguntas aqui, mas está sempre aberto, é um talk mesmo, é uma conversa, né, entre os três aqui. Vou pedir agora para eles se apresentarem, né, e já trazer um pouquinho do contexto de Salesforce, Marketing Cloud, na carreira deles, como que eles chegaram aqui. Cada um, acho que tem alguns foi o tio, o irmão, outros caíram aqui no encontro da comunidade, enfim. Mas para eles se apresentarem, né, e contar um pouquinho sobre cada um de vocês. Vamos lá. Pode ir? Boa noite, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Randy Fuzieger. Sou analista de CRM na Intelbras. Jornalista de formação. Venho lá do norte do Paraná, sou de uma cidade chamada Maringá. Então, quem conhece Maringá, vem dali. E o meu contato, na verdade, especificamente com a Salesforce, começa com o Marketing Cloud. Em 2020, eu passei por uma agência focada em e-commerce de Maringá, chamada Nação Digital. E alguns dos clientes da Nação Digital utilizavam o Marketing Cloud, mas especificamente no projeto que eu fazia parte, nós tínhamos na carteira as farmácias Pague Menos. Então, a Nação Digital assinou o projeto de inbound da Pague Menos e rodou esse projeto usando Cloud Pages, toda a personalização do inbound e gravando de dados desses leads ali que a gente rodava no inbound dentro do Marketing Cloud. E aí depois, alguns outros clientes da digital também vão seguir com a plataforma, passei por outros também, PPT, a vida do analista de CRM é isso, né? Saber mexer um pouquinho em cada, e depois acaba escolhendo um caminho, responses, numerosas. E aí também aqui, já em Florianópolis, a gente passou com o Marketing Cloud na Cassol. Eu passei pela Cassol Center lá e hoje estou na Intelbras, principalmente com a nuvem de Marketing Cloud, mas também com a Sales Cloud. 2020. Eu também comecei. Bom, me chamo Ricardo Dutra,
Hoje eu estou no Banco Votorantim, no Banco TV. Trabalho com Salesforce desde 2015. Comecei trabalhando aí com o Rogério, na consultoria. E em 2020 também, janeiro de 2020, eu comecei a trabalhar com Marketing Cloud. Deixei o core meio de lado, para fazer uma oportunidade para começar a trabalhar com Marketing Cloud na Brasil Prev, em São Paulo. E aí eu acho que estava sentindo que o mercado estava falando bastante de Marketing Cloud, tinha visto umas coisas no Dreamforce sobre Marketing Cloud e disse, cara, acho que pode ser um caminho legal. E já estava um pouco cansado também de sales e de service. E naquela época eu comecei. Daí depois acabei trabalhando com personalization, que é uma outra coisa também dentro do Marketing Cloud. E até então tem sido bem bacana. Acho que uma série de coisas aí para dividir com tudo. E mostrar que o Marketing Cloud, por mais que tem características assim, ele tem muitos conceitos que quem vem do core, principalmente, consegue rapidamente se adaptar assim e entender, sabe? Entendeu? Bom, boa noite, sou o Vitor, estou com o Salesforce desde 2018, sou formado em tecnologia e rede de computadores. Há 2 semanas, 2 encontros atrás, eu estava aqui, estava sentado no mesmo lugar que vocês. O Rogério sempre ficou me convidando para vir participar, para falar um pouquinho. Eu passei por alguns players de financeira. Meu primeiro contato foi porque eu vim de tecnologia, né? E na minha primeira experiência eu trabalhei num lugar que eu não via muito sentido nas coisas que eu fazia. E aí, com a paixão pelo marketing, acabei conhecendo outras ferramentas de CRM. Sempre gostei dessa parte de automação. E aí, quando em 2018 fui convidado para trabalhar num banco, eu sou de Minas, né? Então, não sei se pelo sotaque já dá para perceber. E era um banco tradicional que vinha virando um banco digital. E aí fez todo sentido, assim, tanto para o projeto, porque eu tinha essa facilidade de comunicar ali com a parte técnica, com a parte de marketing, né? Dessa vivência em marketing também. E desde então, trabalho com a ferramenta do Marketing Cloud. Eu trabalhei em vários projetos aqui no Brasil. Trabalhei em um projeto que eu estava atuando, era com uma empresa em Portugal. Foi muito bom. E foi uma experiência para a gente trocar ideias sobre a plataforma com vocês. Legal. Eu também sou de Marketing Cloud, não me apresentei, eu sou a Soraya, abordo um monte de gente no LinkedIn aqui para chamar para vir. Enfim. Também trabalho com Marketing Cloud, trabalho com CRM. E, enfim, Marketing Cloud ele tem várias especializações, né? Tem pessoas mais técnicas, tem pessoas mais de negócios. E aí, qual que seria a abordagem de vocês? Né? Qual que é o perfil de vocês? E acrescenta aí o que vocês conhecem mesmo sobre essas especializações dentro do Marketing Cloud. Eu acho que a minha primeira experiência ali foi muito como especialista em marketing, em peça de conteúdo, criação de conteúdo. Mas eu sempre tive um viés assim, de desenvolvimento, né? E aí de certa forma, eu fui caminhando assim, junto com a trilha mesmo da Salesforce, né? Fui passando por e-mail, passei por administrador. E hoje eu trabalho mais com desenvolvimento, né? Eu sou mais desenvolvedor, então, criando solução aqui dentro, usando bastante automação. Acho que hoje o papel é mais isso, em visão estratégica de CRM, mas o que eu gosto mesmo é a parte do produto. Eu nunca disparei um e-mail no Marketing Cloud. Até que eu não vim da área de marketing em si. Me formei em tecnologia e trabalhava com tecnologia. Então, no Marketing Cloud, isso acho que é a primeira grande diferença que quem trabalha com a ferramenta às vezes vai sentir. Assim. Que tu pode trabalhar com a ferramenta, mas não, de fato, trabalhar ou fazer as campanhas de marketing. Então, eu até mexi em AppScript ali, que é a parte para personalização de e-mail ou de alguma outra peça ali do canal, para mandar uma mensagem. A gente tem uns slides para mostrar aqui, para tangibilizar melhor. Mas eu sempre gostei de explorar e comecei explorando nessa oportunidade que eu tive as APIs dessa ferramenta. Então, consegui fazer o Marketing Cloud tanto para fazer disparos de comunicação, tanto de cunho promocional,
seja push, SMS, e-mail, WhatsApp, INEP, uma série de tipos de comunicações, mas eu também explorei bastante no banco, inclusive, as APIs transacionais que essa ferramenta tem. Então, hoje tem um cenário, tem vários casos de uso, mas um que a gente gosta bastante de citar, assim, que é meio um case de sucesso, é que toda vez que alguém usa o cartão, ou que alguém faz um Pix, ou recebe um Pix, quem manda mensagem personalizada, dizendo nome, valor, estabelecimento, é tudo com o Marketing Cloud. E isso é na casa de segundos. Assim, passou o cartão, pum, transação aprovada, no estabelecimento tal, valor tal. E ali não tem tanto o uso da ferramenta como ela é, nativamente. Assim. É só explorando as APIs e coisas. Então, acho que é uma coisa bem legal. Acho que a maior parte do que eu trabalhei na ferramenta é com APIs dela. E agora com a parte de Einstein dela, que também está bem... Cresceu bastante, assim. Vocês têm um material para mostrar que acho que vai dar para Você quer abrir? Quer abrir? Não, deixa eu depois. E você? Acho que eu fiz o caminho quase contrário, digamos assim, né? Por conta da minha formação e tudo mais também, eu comecei exatamente nessa parte mais de conteúdo. Então, eu comecei a ver o ferramental como o extrato daquilo que a gente quer entregar no final. Então, por exemplo, o meu início com ele foi muito mais do que o Cloud Pages pode fazer nativamente e o que eu consigo fazer em HTML, do que necessariamente começar pelas integrações. Então, eu fui pelo caminho do conteúdo, daquilo que o usuário vai receber, daquilo que o Marketing Cloud entrega para a pessoa final, enfim, ou qualquer tipo ali do negócio. Então, exatamente por essa experiência específica da PagMenos, mas não só, eu fui muito para esse lado do tipo, ok, enquanto marketing, o que é que ele pode fazer, e fiz o caminho quase o contrário. Então, peguei do conteúdo e passei para a parte de APIs, de integração, e assim sucessivamente. Por mais que esse contato com um CRM, sei lá, tipo, não sei se alguém já ouviu falar de um CRM chamado Talisman, indiano. Esse é raiz, tá? Esse aí não tem nem a visão gráfica dele, assim, parece DOS ainda, de época. Então, se a gente for olhar, tipo, quando eu peguei o Marketing Cloud, eu falei, meu Deus do céu, para alguém que começou com um Talisman, que a fonte é padrão, assim. Então, eu fiz esse movimento de começar a entender o conteúdo, a nuvem, e depois como que a nuvem se relacionava com as outras nuvens. Costumo dizer que a Salesforce vende as nuvens dela como tipo uma Ferrari desmontada, né? Você compra uma roda, um volante, carenagem, você vai montando aquilo que você precisa. Você está fazendo um volante de uma roda, vai fazer você andar. Então, assim sucessivamente. E aí eu acho que hoje o que a gente consegue instaurar como um processo dentro da própria Intelbras mesmo. A área de CRM hoje na Intelbras, ela está alçada dentro de um triângulo, que é o triângulo da parte técnica, que é o Salesforce, o Sales Cloud, o Marketing Cloud, o Sales Cloud, o que a gente utiliza, o conteúdo, que é o que se dispara e para quem se dispara. Então, na hora que a gente fechou esse triângulo, tá, agora então, sabendo das atribuições desse triângulo, eu vou atuar na correção de um texto, na melhoria de um texto que vai aqui, ou, enfim, na gestão de um público, ou refazer um perfil progressivo de quem eu vou disparar, utilizando as funcionalidades dessa ferramenta. Então, hoje, por exemplo, na Intelbras, a gente potencializou o uso dela exatamente pelas diferentes atribuições de profissionais que atuam, arquitetos, desenvolvedores, enfim, que estão ali e que resume tudo isso e depois fala, tá, ok, no final, o SMS do aviso, o carrinho abandonado que a gente avisa, e, enfim, a API do WhatsApp, do nosso serviço de conversa em nuvem, fiz esse caminho. Então, eu olhei para o conteúdo. Então, o meu primeiro foi o e-mail studio, que fonte a gente usa, como é que eu posso personalizar a fonte, se não, enfim, começou por esse caminho. Eu fui primeiro para ali, para depois chegar na parte técnica. Vocês já até mataram mais ou menos uma outra pergunta, que é dessas ferramentas, né, dessas especialidades, qual que vocês gostam mais? Porque às vezes eu trabalho com a parte técnica, mas eu gosto mais do e-mail studio, eu trabalho com o script, mas, enfim, qual que seria de preferência? E como você trouxe ali o case da Intelbras, se vocês tiverem algum outro case também, né, que vocês já utilizaram, que vocês gostam, assim, né, de compartilhar.
É difícil. É uma pergunta de $1 milhão. É muito difícil você ficar muito centrado numa parte só, né? Quando você está trabalhando com marketing cloud, você sempre vai ter um começo ali que vai ser muito pequeno diante do potencial da ferramenta, né? De aplicação, de criar para API. Eu vou te falar, eu sincero, eu gosto muito do automation mesmo, das partes de licença de OTS, de segmentação. Eu gosto muito dessa parte. Também sou apaixonado pela parte de cloud page, front, enfim, é difícil. Esses termos aí para o pessoal, né? Sabe o que é cloud page? Quer que eu te explique? Vão levantando dúvidas, gente. Se tiverem dúvida, podem. Pode explicar. São features, né, do marketing cloud. Né? Cloud page é praticamente um estúdio ali que você consegue criar as landing pages ali, onde está o conteúdo. O pessoal vai navegar ali nas páginas do Salesforce. E a automação é um outro feature também que você consegue agendar e criar automações ali que vão executar atividades em diferentes etapas para criar uma segmentação de uma base, que você vai ter que fazer um disparo, você vai colocar uma jornada, vai fazer um disparo de e-mail, até dentro da própria automação. Né? Então, tem várias atividades ali relacionadas, elas podem iniciar através dessas automações. A parte é muito criar essas automações para ter uma inteligência, né? Que o negócio consiga tratar bem os dados e trabalhar bem esses dados. Mas o marketing, desculpa. Pode, por gentileza. Mas o marketing precisa estar conectado com o Salesforce, não, né? Não, ele é uma nuvem. Mas daí a base fica dentro do marketing cloud? Ele tem um outro tipo de licenciamento. Daí dá para a gente entrar no mérito dos SKUs que ele cobra. Tanto licença de marketing cloud, o Salesforce até tem, mas dependendo, ele não olha, não é que nem o Core, que em cada licença é tanto. Não. Lá tem outros SKUs, o principal é número de contatos que tu vai ter na base, seriam os teus IDs únicos lá. Contact key, né? Chave de contato, coisas. E a edição. Então, o Marketing Cloud, as features deles estão muito linkadas com a edição. Que no Core também tem, mas a feature e edição não tem uma relação tão forte. No Marketing Cloud, não. Edição Tipo Enterprise, se é uma edição locatária, tem uma série de coisas. Aí tu vai comigo. Esse negócio da Cloud Page, fazendo um paralelo com o Core, Cloud Page é muito mais. Mas lembra lá do Web to Lead, Web to Case, seria quase que um formulário web. Sim. A Cloud Page ela é um CMS web. Então, tu consegue montar páginas web através do Marketing Cloud. Vai lá, pode ser por componente, tem uma funcionalidade lá chamada Smart Capture, que é para justamente criar formulários dinâmicos, coisa assim. Tu monta isso meio arrastando e soltando, pode colocar código também, se quiser, HTML ou JavaScript, né? Mas não CSS, mas não é obrigatório. Dá para fazer uma página web ou quase que um site com Cloud Page. Vai entrar em questões de segurança. Vai entrar em questões de segurança, mas, cara, dá para ser o sorte. Eu costumo dizer que a gente tem isso na Intelbras, respondendo a sua pergunta, nós usamos muito com base no nível de segurança mesmo que, por exemplo, uma campanha sazonal. Aniversário de 49 anos da Intelbras, onde eu preciso fazer algumas confirmações de perfil progressivo, e essas confirmações não vão, por exemplo, dados transacionais, não vão fazer nenhuma operação financeira ali, e é uma coisa que dura, ela acaba, tipo, começa e termina. Nós optamos por usar o Cloud Pages. Porque ele é como se fosse um white paper mesmo, ele não é uma página com diversos menus, ele não vai abrir e fechar, é uma página que, olha, a campanha é essa, dura tanto tempo, preenche esses dados aqui para mim, que com isso, sei lá, no final da promoção, eu vou fazer um sorteio. É praticamente um banner com formulários. Isso, exato. Similar à nossa inscrição. O Community Trailblazer. É bem próximo do comando. É bem aquilo ali, é muito similar àquilo ali. E isso que o Ricardo trouxe vai muito de encontro também com aquilo que, e respondendo já a pergunta, eu acho que, por incrível que pareça, gente, uma das features que eu mais gosto do Marketing Cloud é o Advertising Studio.
E isso é muito curioso porque, ao passo que eu retroalimento uma captura de lead, por exemplo, ou no meu caso, um retargeting para que pode... Explica o que é advertising, porque a gente é de marketing. Perdão, publicidade. Eles não, Cláudia, eles entendem um pouquinho, é advertising. O Advertising Studio ele é a parte dentro do Marketing Cloud que se conecta com as suas demais contas de Meta, Google, Pinterest, Snapchat, LinkedIn. Então, por exemplo, nós estamos aqui aproximadamente 20, 25 a 30 pessoas. Se essas 30 pessoas estão inscritas por meio de uma página do Cloud Pages, ou seja, criamos lá uma paginazinha, drag and drop, arrasta e solta, ou HTML, esse público é registrado ali dentro, porque isso que o Ricardo trouxe também é muito interessante. Quando eu não tenho, por exemplo, mais nuvens, um Data Cloud, um Service Cloud, ou um Sales Cloud, onde eu posso transformar eles em um PI, o Marketing Cloud serve como esse PI. Eu armazeno contatos ali. Ele não depende de uma outra nuvem. Eu posso depender de uma outra nuvem, porque às vezes, por exemplo, a precificação, eu compro Sales e Marketing Cloud, coloco todos os meus contatos e sales e bebo dali. De forma técnica. É uma forma que eu encontro de fazer. Não é certo e errado. Para nós, hoje, né, estou usando esse exemplo, porque na Intelbras é isso que a gente usa hoje. O Sales Cloud ele é o grande detentor dos dados de chave de contato. De lá, a gente imputa no Sales Cloud outros dados, que não originários de marketing. Então, esse é um pouco da estrutura. Mas o Advertising, ele pegaria nós, poderíamos ser, sei lá, uma base de 30 mil pessoas, ele transforma isso num público e automaticamente cruza com a meta para falar, olha, dessas pessoas que estão aqui, eu quero que você suba um anúncio de retarget agradecendo a participação no evento, e ele vai saber quem são essas pessoas, claro, por conta do match de chave ou do seu e-mail. Às vezes você se inscreveu aqui com o seu e-mail corporativo, e o e-mail que você usa no Facebook não é o seu e-mail corporativo, é o e-mail pessoal. Ele não vai dar match. Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma base de, sei lá, 40 mil pessoas que já passaram por abandono de carrinho no e-commerce da Intelbras. 44% desse público deu match. Então eu consigo chegar no time de mídia paga e falar, ó, se você quiser subir um retargeting usando este público, todos os dias ao meio-dia este público é atualizado pelo advertising na meta. Eu não tenho que exportar na mão, gerar um Excel, passar para o time de mídia paga, que vai submeter, e provavelmente criptografar, que hoje com a LGPD, a meta, enfim. E subir. Ele automaticamente vai fazer esse trabalho para mim. Ou seja, eu estou ativando lá na mídia paga, criando um 360, de um retargeting que, se a pessoa volta para o carrinho e compra, a informação que volta para mim é o dado transacional. A pessoa que abandonou o carrinho vira comprador. E aí eu começo a fazer essa gestão de pessoas, de contatos ali, mais ou menos dessa maneira. Então, o advertising é essa nuvem, eu gosto muito dela, mas eu acho que, se fosse para eleger uma favorita mesmo, eu ainda ficaria com o e-mail Studio, porque o e-mail Studio ele é o final, ele é o extrato onde eu posso aplicar CSS AmbiScript, que é o que a gente faz, que é o que o Ricardo trouxe aqui como exemplo. Tipo, hoje nós temos se você abandona um produto identificado, claro, pelas normas da LGPD, se você abandona um produto no e-commerce da Intelbras, está logado, deixou 2 produtos no carrinho, nós temos uma arquitetura aqui, a VTEX, por meio de API, envia todas as informações. A sua de cadastro, a do que você abandonou no carrinho, então assim, o URL mesmo do produto no back-end do site. Que o AmbiScript vai montar. Seu nome? Marco. Marco, tudo bem? Olha, você abandonou estes produtos no carrinho. Eu sei o produto que você abandonou, a foto do produto que você abandonou, a quantidade que ficou no carrinho, e eu falo, os produtos que você abandonou são esses. Não é meio frio. Volte e recompre. Não. Vi que você abandonou estes produtos. Então, volte lá, com cupom, enfim, incentivo a gente. Então, eu acho que o e-mail Studio, para mim, acaba sendo essa ferramenta final, porque ele é o receptáculo de tudo. Um lead que foi convertido numa página criada no Cloud Pages, gravado na extensão de dados, ativa uma jornada que eles param no e-mail. Para o cliente que chega à caixa de entrada. O SMS, o WhatsApp. Então, eu acho que essas duas, assim, para mim. E aí o e-mail Studio, além do e-mail, ele também dispara WhatsApp, ele também dispara push, ele também dispara SMS, enfim, os canais mesmo. Depois a gente tem um slide também que mostra ali, que são os canais que o Marketing Cloud se comunica. O Sales, ele é bem os clientes, como ele falou, né? Então, os clientes. O Marketing Cloud, a Cloud Page, ele captura lead. Então, as ações promocionais, que pode ser que entre um monte de gente
que não vai virar comprador, vai virar cliente, então eles estão fazendo cadastro ali, eu deixo meu marketing cloud, eu não vou sujar a minha base dos sales que tá ali toda higienizada e tudo mais. Pode falar. No meu caso, no meu trabalho, eu sou analista de operações de marketing, trabalho com o meu estúdio 90% do tempo. A gente tem uma equipe de design terceirizada que coda as páginas por fora, faz HTML, enfim, e a gente faz integração com o sales e o sales reflete para marketing. Então não é 100% dependente de cloud page. A gente tem uma equipe externa que faz a página por fora e a gente integra com o sales e o sales reflete para marketing e a gente usa, enfim, os contatos são gerados por fora, não necessariamente precisa ser da cloud page, por exemplo. Muito interessante. É uma estratégia legal, porque daí a nível de precificação, a gente sabe que nós não estamos falando de ferramenta barata. Isso facilita como... Porque, por exemplo, se eu tenho contatos registrados no Marketing Cloud, contatos registrados no Sales Cloud, a depender de cada SKU de precificação, eu estou pagando 2 vezes. Eu tenho o mesmo lead em 2 plataformas e elas estão me cobrando 2 contatos. Para você estar numa casinha do Marketing Cloud, você está numa outra casinha do Sales Cloud. Então, às vezes, mexer dessa maneira, a gente costuma na Intelbras chamar aí, não só na Intelbras, né? Mas a gente chama isso, tipo assim, a gente melhora o uso, a gente faz mais com menos, ou melhora a gestão disso, a gente não paga mais. A gente encontra um caminho para fazer aquele dinheiro investido que tem. Então tem esse caminho também, e essa é uma alternativa bem legal. É porque o argumento da galera lá de cima que faz esse gerenciamento diz que o Sales Cloud é um pouco limitado para criatividade, enfim, para não desenvolver algo muito específico, para uma campanha muito específica, alguma estratégia visual, assim. Então, quem contratou de design externo e pode uma página por fora, mas por poder ter mais... Esse item é legal, porque ainda mas está mudando. Tá? Recentemente teve o Marketing On Core, que é meio que uma derivação do Marketing Cloud, para daqui a pouco quem não tem Marketing Cloud Enterprise, que é as funcionalidades que a gente está falando aqui, está mais acostumado com o Core, e dentro do Core tem um certo nível de personalização, não ser e-mail alert, né, que tinha antigamente, né, era só texto ali, coisa. Então tem nesse Marketing Core, que eu tenho visto uns vídeos na internet, muito legal, usa muito o Flow, e parece que o negócio vai possibilitar fazer bastante personalização mesmo sem... Acho que o que é legal ali, que tu não precisa aprender a interface do marketing. Eu acho que, num primeiro momento, para quem vem do Core, é o primeiro choque. Assim, meu Deus, cadê os objetos, o setup e as coisas? Porque tem isso, o Marketing Cloud ele se divide em estúdios e builders. O que significa isso? Estúdio é isso, o e-mail estúdio é um que a gente comentou, então principalmente canal e-mail. Aí tem o Mobile Studio, dentro dele daí tem questões de push. Então, como assim push? Uma notificação push mesmo. Se tu usa o SDK, se a tua empresa tem um app, ou desenvolve vários apps, né, se é uma consultoria, tu pode colocar o SDK do Marketing Cloud, que se chama Mobile Push SDK. Pode colocar ele dentro do teu aplicativo, ele tem já para iOS e para Android. E toda a parte essa para mim, essa é a minha parte preferida. E foi a que eu mais vi funcionar, assim, eu não tinha expectativa que ela funcionava tão bem. Que é, quando a pessoa faz o download do aplicativo, tu não sabe quem é, até que a pessoa logue. Até então, tu sabe que é um device, tu sabe que é um iOS, versão tal, baixou teu app. A Salesforce, ela trata isso de um jeito bem legal. Tu já consegue comunicar sem saber quem é. Pouca gente faz isso porque hoje... A questão é comunicar totalmente personalizado. Então, o pessoal não faz. A Salesforce, até que tu faça login, porque o SDK da Salesforce é só uma parte do teu app. Então, até o usuário fazer login, a Salesforce trata aquele device, aquele dispositivo, como um dispositivo órfão. Até o nome que ela dá. Ele é um dispositivo órfão. No momento em que tu faz login no aplicativo, então, sei lá, achei o app da Caixa aqui. Não sei se a Caixa usa. Achei o app da Caixa. No momento que eu fiz o primeiro login, que já ficou salvo lá meu nome, a minha agência, a minha conta, e eu geralmente entro com o Face ID, a partir dali ela atribui aquele device ao marketing. E a partir daí, quem usar o Marketing Cloud, não diz, eu quero mandar um push para o device. Não, eu quero mandar um push para o marketing.
Esquece a visão device. Por mais que o Marco pode ter 4, 5 celulares e instalar o app em todos. Tá bom, vai ter registro lá de todos os devices. Se falar, putz, eu quero mandar uma mensagem para o Marco, vai para o 5, device que ele tem. Ou ele vai desligando a permissão de notificações de cada um deles e vai controlando isso. Mas se quiser mandar para um device específico, também dá. E, pô, isso tudo funcionando assim, não tem interface para ver essas coisas, né? Tudo API para lá, API para cá. Mas é um negócio que eu fiquei impressionado. Assim. É até apavorado do jeito. Não, mas foi bom você ter trago, porque a gente está falando de cloud page, site, e para produto é muito utilizado o marketing cloud, né? Bastante até. E até aproveitando, vocês não falaram o case exatamente, né? Trouxeram um exemplo de uso, mas um desafio que vocês tiveram ali, que às vezes conseguiu resolver, às vezes estão querendo resolver ainda, e tem um monte de gente que pode ajudar a resolver. Enfim, é complexo, né? A gente falou ali integração, tudo parece que é bem simples, é só... Mas em Salesforce não tem nada simples, né? Para vocês é pior. Mas no Marketing Cloud também, né? Tem muita coisa que não é nativa da ferramenta, tem muita coisa que precisa de integração. Quando a gente fala de dados do Marketing Cloud, existe, mas existem várias integrações com outros CRMs também, que às vezes não é um CRM da Salesforce, então é um desafio bem grande de integração, mas para vocês, o que é? Compartilha um desses desafios. Assim, para mim, o maior desafio que ainda existe na ferramenta, eu não vi assim, o Data Cloud ajuda a resolver uma parte do problema, mas é a questão de chaves. Então, até não sei se tem alguém em alguma empresa começando a implementar Salesforce, seja qual nome for. Se vai implementar o Marketing Cloud e depois o Sales, inverte. Começa pelo core. É exatamente isso. Porque já tem, tem emprego garantido por muito tempo, porque, cara, esse é o... em algum momento vocês vão precisar do Data Cloud para resolver uma parte desse problema, mas ele vai ser uma questão que TI sempre vai precisar explicar e está muito fazendo uma governança. Por quê? Como ele comentou, no Marketing Cloud, uma das principais maneiras de cobrança é o volume de contatos que tu tem. Eu acho que o que torna a ferramenta mais cara é as comunicações que tu dispara. Porque SMS tem um preço, WhatsApp tem um preço muito maior que o SMS, e-mail push é quase que irrisório o valor, é bem pequeno. Inclusive é um SKU cobrado, né? Na hora de precificar, você compra pelo número de mensagens. Que é o que faz o contrato, geralmente o Marketing Cloud ser um contrato de valor bastante agregado. Só que aí, qual que é a grande dificuldade? Alguém perguntou sobre a conexão, né? Eu perguntei um exemplo se é obrigatório. Não é obrigatório. Pode ter só Marketing Cloud, pode ter só Core, pode ter os dois e não ligar a integração. Só que no momento que tu ligar a integração, entre as duas ferramentas tem uma série de características bem legais. Então, Marketing Cloud pode atualizar registros no Core. Como assim? Mandei um e-mail, a pessoa abriu o e-mail, eu posso fazer uma atualização do registro no Core. Dizendo a pessoa abrir o e-mail. Não vai ter um negócio, ela pode fazer isso, mas pode fazer o que tu bem entender. Pô, mandei um push, a pessoa clicou no push, retroalimenta. O que for, criei uma cloud page, a pessoa foi lá e preencheu, eu além de botar isso no Marketing Cloud, eu jogo para o Core, abro uma oportunidade. Tá? Então, tu tem muita saída de informação do Marketing Cloud para o Core. Acho que a maior dificuldade é o contrário. Do Core para o Marketing Cloud. Por quê? No Core eu tenho principalmente ID de conta, ID de contato, como as chaves, ID do lead, como as chaves principais para a identificação da pessoa. No Marketing Cloud isso depende. É muito comum a gente ver que a chave utilizada no Marketing Cloud na maioria dos projetos é e-mail, telefone e alguma outra CPF. É muito comum no mercado. Cara, não sei, assim, eu não sei o número, mas é gigante. Assim. E aí, quando tu liga a integração, o que é que acontece? Todos os teus IDs de lead, ID de contato, ID, claro que tu seleciona os objetos que tu quer. Mas no momento que tu selecionar conta, contato e lead, ele vai criar todos esses contatos no Marketing Cloud com um ID deles. E isso não é opcional. Não tem como. Então, se está começando com Marketing Cloud e pretende ter sales integrados, é um item que aí o Data Cloud ajuda a resolver criando um ID único, mas é um negócio que tem que manter uma governança muito forte.
Aí você vê 6 e-mails da mesma pessoa e são 6 chaves diferentes. O contato, beleza, o e-mail é o que vai chegar para a pessoa. Mas lá na gestão principal dos contatos, na hora que você pesquisa, você vê que, beleza, tem o e-mail que é o campo, ok, de comunicação. Aí tem o ID do Sales Cloud. Aí tem um outro que é o ID do próprio Marketing Cloud, porque ele gerou o dele. Aí tem um terceiro ID que é o e-mail, aí aparece o e-mail. Ele vai criando, assim, e é isso, você vai pagando, vai sendo cobrado. Você tem que estar sempre higienizando. Então, nossa, a dica de ouro, assim, porque a gente, na Intelbras, eu brincou, assim, falou que alguém vai ser a fonte de onde a gente vai beber. Cara, tudo no Sales Cloud. No Sales Cloud vai beber dali. Então, cara, refinamento de base, a gente agora estamos num crucial, inclusive, que é o da renovação do contrato, e aí a gente já vai fazer esse trabalho, porque foi assim, e aí tem também, a implementação às vezes ela acontece com a nuvem correta primeiro, a secundária que deve ser depois, mas aí atravanques, enfim, coisas que, então agora a gente está num processo aí de reigienização disso tudo, um pouquinho mais longo, claro, voltado para fazer essa limpeza mesmo e tudo mais, mas para transformar o Marketing Cloud em filho dos seus produtos. Principalmente porque numa corporação, e aí já vou passar rápido os cases que a gente tem também, de 49 anos, que gera muito dado como a Intelbras, e dados assim, gente, embaixo de 2016, que não sabe de onde veio. Quem são essas pessoas? O e-mail dessas pessoas, de onde elas são? Que ação que era essa? O que rodava na época? Então, é uma capilaridade de dados muito grande. A gente está falando de mais de 1.600.000 leads registrados hoje, um número. É muita gente. E o nosso desafio era esse. A gente encontrar, às vezes, 2, 3, 6 chaves diferentes dentro do Marketing Cloud, por conta da importação errada, por conta de base, enfim. E por conta de uso de outros gestores de CRM ou outras plataformas. Então, pela arquitetura do Outlook, a gente tinha o nome do querido Dynamics 365 ainda não avançado. Então, por exemplo, metade dos nossos registros, hoje, sei lá, o programa de canais Intelbras, que a gente tem registro das mais de 84.000 revendas no Brasil, ele estava em um lugar. Então, desse um lugar, a gente migraria para o Sales Cloud, a gente tirou o Dynamics e falou, tá, tudo vai ficar dentro do Sales Cloud agora, em chaves de contato. Então, por mais que as pessoas que estão no Sales Cloud hoje não foram captadas por meio de uma página ou fizeram parte de uma ação comercial e viraram um lead, a gente imputou tudo dentro do Sales Cloud para falar, tá, a gestão de bases ou a gestão destes clientes, dessas contas, que não necessariamente se relacionam com a gente para comprar toda vez, porque é registro. Eu atualizei, uma revenda era prata, virou ouro, era bronze, virou prata. Essa atualização a gente migrou para o Sales Cloud para fazer dele hoje a nossa principal fonte da verdade. Mas, olhando para os cases, nós temos, acho que 2 cases assim, interessantes. Um já passei, enfim, só pincelando, é o carrinho abandonado. Hoje a gente tirou o CMS de mensageria da Vetex como esse recuperador de carrinho. A gente cada vez mais tira algumas coisas da Vetex que funciona. Beleza, abandonou um carrinho, mas assim, é um e-mail não tão personalizado, não tem acesso à taxa de abertura, eu não tenho evento instalado, a Vetex manda, igual manda, esqueceu a senha nova, boleto geral, tá aqui o boleto, seu produto saiu para entrega, tá aqui, beleza, a gente tirou o carrinho dali, primeiro, para a gente ter previsibilidade, para eu conseguir saber quanto eu gero de tráfego, qual é a minha taxa de abertura, por que o carrinho vende mais ou menos, abre mais ou menos, primeiro disso, e segundo para a gente, claro, IP dedicado, tudo que a gente tem na arquitetura do Marketing Cloud, então, isso é um dos grandes cases, então, quando a gente olha para, e é um case que olha para um lado pequeno, hoje ainda da Intelbras, né? Mais de 80% do negócio da Intelbras é revenda e distribuição no Brasil. O e-commerce tem 4 anos, o e-commerce foi lançado em 2021, que é você ir lá no site e comprar um produto nosso. Mas a gente trouxe essa funcionalidade para dentro do Marketing Cloud como um case mesmo, então migramos tudo isso, e com isso, automation, um script ali reunindo o e-mail. O e-mail é montado com várias partes. Um pouco está na extensão de dados do cliente, para saber quem é ele. Um pouco está na dos produtos, para saber o que ele comprou. E ele junta isso e você vai receber um e-mail nominal com o produto que você abandonou, na hora que você abandonou, para essa recuperação. E aí a gente verifica o resultado, análise de GA, enfim, tags, o que vai.
Eu acho que o principal case corporativo mesmo, que nós temos hoje na Intelbras, ele é o de simulador de energia solar. O Alexandre está aqui, não vai me deixar mentir, o Alexandre já foi meu parceiro de trabalho. Hoje nós temos um simulador de energia solar, você pode ir lá no nosso site mesmo, intelbras.com, e informar, olha, eu sou fulano, moro no CEP tal, gasto até tantos reais de energia, e aí eu já coleto ali. Nome e e-mail. É o que eu te pergunto ali. Você vai me dar o seu perfil com isso. Eu sei o CEP só, a gente nem pede endereço completo. CEP, nome e e-mail, para eu te entregar a simulação. Olha, você me disse que você mora em tal região, gasta tanto, é uma casa de tantos cômodos, enfim. Eu simulo e entrego. Ó, então você precisaria de 8 placas. Esse investimento se paga mais ou menos de 6 a 8 meses. Você vai gastar mais ou menos com arquitetura, com parceiros e tudo mais, um X valor de implementação dessa energia solar. Esse é o começo. Isso, de novo, está no site intelbras.com, então não é uma cloud page. Nós criamos via ferramentaria, DM Manager e tudo mais. O site replica isso para a gente no Marketing Cloud. Então, eu sei quem simulou na etapa de simulação. A sua simulação, para mim, é colocar um produto no carrinho. O Marketing Cloud, com essas informações em posse, quando a pessoa levanta a mão e fala, beleza, eu quero um orçamento, que eu ainda não te perguntei outras informações ali. Quando ele fala, eu quero um orçamento, essas informações que eu já resgatei, eu sei quem você é, o seu e-mail e a sua região. O Marketing Cloud chama a API da nossa solução de WhatsApp novo. Porque, assim, a capilaridade do negócio é tão grande que hoje eu não tenho o WhatsApp contratado no pacote do Marketing Cloud, porque nós temos o iChat. O Marketing Cloud chama o iChat para o iChat fazer a comunicação via WhatsApp, que é uma ferramenta minha. Então, em vez de eu ter um número, uma central com a meta, um número verificado, nós usamos o iChat nesse cenário. Então, ele chega para o meu time de atendimento, que tem o iChat aberto, painel mesmo, como se fosse o WhatsApp Web, mas na ferramenta. E ele fala, ó, o Marco entrou em contato e ele já me deu esses dados. Então, chega para o atendente, o fulano que mora em tal lugar, que gasta tanto de energia, está entrando em contato. E o iChat vai fazer outras confirmações. Aí sim, você está pedindo orçamento, eu preciso de mais informações, que eu vou coletando na conversa. Então, site, armazena um pouco de dados, joga para o Marketing Cloud. O Marketing Cloud faz a chamada de API para o iChat do meu time, que vai falar, chegou com crachá, essa pessoa que quer comprar. Na conversa, ele vai alimentando de mais informações. Eu vou te perguntando coisas, enfim, tem outras features dentro do próprio iChat. Com essas informações, isso retorna para o Marketing Cloud. Então, a gente tem uma extensão de dados receptora do site, que vai mandar via API. A hora que a API manda de volta, eu tenho uma outra extensão de dados que vai pegar só os dados que a resposta do WIDE, e a gente cruza depois e transforma numa base só. Então, eu tenho ele hoje, nesse caso, nesse case, como um centralizador. Então, o Marketing, e isso, claro, usando os outros builders. Quando você solicitou orçamento, eu vi que você solicitou, você não solicitou orçamento, você só simulou, porque tem essas etapas, a gente separa essa etapa. Simulação é, beleza, eu vi quanto ficou, mas ainda não quero, não pedi para o iChat me chamar. Você ainda assim é identificado e registrado, você passa por parte de uma jornada que eu vou falando, eu vi que você simulou, hein? Já que você simulou, o meu benefício de instalar é esse aqui. Se você simulou o meu preço é esse, você pode economizar esse, eu coloco ele numa jornada de comunicação. Ele levantou a mão e fala, quero pedir um orçamento, a extensão de dados é automaticamente atualizada, não cria o registro. A coluna de tipo igual a orçamento ou simulação, de simulação vira orçamento, eles interrompidos naquela jornada na hora, e ele vai fazer parte da jornada do orçamento. Que aí a gente usa o e-mail, no fim o e-mail estou te falando, eu sei que você simulou. Beleza, você pode não estar preparado para comprar agora, tranquilo. Mas essa minha jornada de 7 e-mails te ajuda a decidir. Que eu vou te alimentar. Cara, você orçou, você vai aqui. Você vai ali. E assim, e aí quando isso retorna, hoje é uma das nossas maiores bases, eu acho que desse número de contatos que eu falei, 600 mil é só de orçamento. Imagina, uma campanha Brasil inteiro, com mídia paga assim, ali, então, nossa, é coisa, sei lá, de 200, 300 simulações por dia, mais ou menos. Então, isso tudo é armazenado. Porque a gente, então, hoje tem fazemos um pouco isso.
Vocês O Cloud é usado eles. Você usa ele sempre como repositório ou você acaba repassando depois essa informação com um data lake ou alguma coisa assim? Hoje, e olhando para a realidade integrada, a gente passa para um data lake, dois casos. O armazenamento, por mais que a gente está nesse processo migratório de fazer com que o Sales Cloud seja essa fonte da verdade, mas eu também replico isso em GCP, nós usamos a plataforma da Google, e os de engajamento. Então, o Marketing Cloud também tem isso, agora ele começou de 6 meses para trás, a partir de... ele vai começar... Então, nós já pegamos os últimos 4 anos, jogamos para o GCP para não perder esse histórico, mas replicamos. E replicamos também para ter fora. Porque Deus me defenda falar disso agora. Mas numa possível migração, do nada, cara, não vai ter mais como ser Salesforce, caiu. Eu tenho isso ali. Dentro da arquitetura, o Marketing Cloud continua sempre com ponta. Isso. Hoje ele continua como ponta porque o GCP não foi implementado há muito tempo. Nós testamos alguns, Snowflake, alguns outros data lakes, enfim, CDPs, né? A própria Salesforce tem um CDP também. Mas aí a gente escolheu o GCP e agora o carrinho vai fazer parte disso que você está perguntando. No carrinho, o GCP vai ser o pai. O Marketing Cloud vai ler a informação dele. Se a gente está migrando, porque hoje a Vertex está conectada direto com o Marketing Cloud. A gente vai só mudar um pouquinho esse esquema para fazer com que daí, neste caso, o GCP seja o pai. Vocês utilizam o Sales Cloud lá? Utiliza. O Sales Cloud nasceu antes lá, inclusive, do Marketing Cloud. E aí, quando vocês têm essas ações, por exemplo, de transformar em orçamento, ele já cria direto a oportunidade, faz todas essas ações. O Marketing Cloud chama a API para falar, Soraya, chegou um atendimento para você e esse atendimento já está com um contato criado lá na fila. Você está atendendo o cara aqui, você não precisa pegar e copiar manual. Eu já criei lá no Sales Cloud para você o atendimento e ele está no iChat. Então ele chama no ar e também já cria um contato. Legal. Tem uma linha da jornada diferente, mostra a diferença. Eu acho que é muito inteligente a gente falar dessa questão dos dados, né? De como é que o Marketing Cloud consegue tratar esses dados e aguardar até o comportamento do próprio usuário para saber se aquilo ali foi engajado, como é que pode tratar isso. Sobre o projeto, né, sobre o desafio, acho que o maior que eu tive foi o caso que o Ricardo falou de conta duplicada, triplicada. Né? Eu tive um cliente que tem 15 milhões, eu acho, de contatos ali na conta, é um absurdo. E aí demorou. Quando chegou, a gente levou quase 3 anos para limpar a base toda, para fazer uma higienização assim, de base, para validar todos os contatos. E dentro dessa solução, uma das coisas que eu construí, que eu tive muito papel ali, foi nessa validação de dados, né? Porque a gente recebia essa base do cliente, que foi tratada por fora, e a gente tinha que validar ali se o e-mail era o e-mail do cliente, telemóvel, fazer atualização de dados. A gente captava esses dados, né, através de CloudBase. Então tinha todo um comportamento de entender até onde o cliente foi, se ele validou o e-mail dele, ou se ele não validou, se ele só informou um e-mail qualquer, ele foi lá na caixa de entrada, clicar no botãozinho e falar que aquele e-mail era realmente dele. E isso aí foi um case violento, porque no final acho que ficou 3 ou 4 milhões, assim, essa base de 15, né? Então se tiver um custo do cliente absurdo, assim. Tem um outro ponto que ele comentou ali, que acho que é legal. Tem, só para... Não é que não pode fazer, tá? Tem um monte de empresa que contrata marketing. Tá tudo bem. É só uma questão de trabalho a mais que vai ter depois para sanitizar e integrar isso tudo. Uma decisão, não. Coisa que eu não estava envolvido na época. Eu falaram por quê? É bem comum. Muitas empresas. Não é muito comum, acontece sempre. É raro, não acontece. mas acontece sempre. Eu até comentar que a arquitetura é sempre negligenciada, é o último. É que, assim, realmente é bem... Eu não sei. É muito difícil conseguir fazer uma arquitetura que vá atender tudo que o pessoal quer, até porque as necessidades vão surgindo, né? Mas esse ponto de chave, acho que é a maior dor relacionada ao Marketing Cloud que vai encontrar no mercado assim. Não... O ambiente de homologação também é horrível. Tem isso também.
Não tem sandbox. Não tem sandbox. Até consegue criar a gente chama de business unit, né? Lá, já passei alguns projetos no que eu estou agora, a gente fez isso. Tu tem uma business unit para testes. Mas na verdade é como se fosse custo de produção. Se tu parar um e-mail, vai chegar. Então, Precisa colocar. tem que ser bem controlado os dados que tu tem. Mas uma coisa que eu vi em alguns projetos, e eu acho legal que comentou também, claro que, do ponto de vista de Salesforce, não faz tanto sentido. O próprio Salesforce não recomenda que tu faça isso, mas como é que está na comunidade, acho que é legal falar as possibilidades. Tu pode usar Marketing Cloud e não necessariamente disparar as mensagens por Salesforce. Então, tu consegue integrar o Marketing Cloud, porque ele é uma ferramenta de automação de marketing. Junto com ele, tu pode fazer o uso dos canais. E acho que o Salesforce, inclusive, recomenda, porque tem uma série de benefícios. Mas tem muitos casos que o pessoal provavelmente usa o WhatsApp, porque conseguiu uma negociação melhor, um valor unitário do WhatsApp com essa empresa, do que daqui a pouco a própria Salesforce. Pô, vou usar a Zenvia para mandar o SMS ao invés da própria Salesforce, porque a Zenvia me fez um preço melhor ou me deu condições melhores. Então, isso tu vê bastante até no mercado, tá? E é possível. Nem é preço, é time, né? O time já é acostumado, já tem um uma ferramenta. E aí vai migrando aos poucos para... Ela é uma ferramenta que não é tão vasta quanto é o core relacionado à plataforma de desenvolvimento, é muito menor, mas tu consegue criar algumas integrações, usar algumas APIs aí. E aí acho que essa é uma outra dica, assim. No Marketing Cloud, acho que começou com a certificação de e-mail Studio, né? Foi. Que era muito sobre marketing, pouco sobre tecnologia. Exato. Surgiu depois admin, que tem que fazer gestão de usuário, gestão de FTP, permissionamento, então surgiu admin. Aí depois veio de consultor. Cara, no mercado, eu já tenho visto algumas vagas sobre isso aparecendo assim no LinkedIn. Estou falando agora em arquitetura de marketing cloud. Eu ia falar. Já está assim, ó, no hype esse assunto. Porque o que acontece? Tem muito marketing cloud no mercado, nas empresas. Geralmente tem core também, tem data cloud, tem, sei lá, qual outra comunidade, e-commerce cloud, e faz integrar tudo. Aí chama o arquiteto do core, putz, nunca mexi no marketing cloud. Porque dentro da Salesforce tem essa divisão, né? Então, está surgindo essa, vamos botar de profissão, arquiteto. A Salesforce é uma criadora de profissões, né? Se a gente for olhar bem assim, a Salesforce ela é uma criadora. Trailblazer, e não só, ela estimula isso mesmo. Ela, dentro da própria solução, você vê, sendo arquiteto mesmo, uma coisa que você não via muito, sei lá, não há muito tempo. Que é isso, tipo, beleza, entender de como funciona esse 2+2 e fazer virar 4. Porque eu vejo muito isso, assim, cada vez mais. Certificações específicas, certificações, às vezes, que são as certificações pagas para novas funções. E não novas, mas que você vê aplicado na nova demanda. Novas demandas de mercado. Hoje o profissional não adianta ser também tão centrado numa plataforma só, né? Busca muito profissional que tem essa vivência de marketing cloud, que tem esse conhecimento, mas aí que tem uma passagem pelo core, que tem uma experiência em data cloud. Enfim, você vai pegando vários braços assim para conseguir integrar e fazer a plataforma funcionar. Perguntando, dá para ver que tem muita integração no Marketing Cloud, né? E eu tenho dúvida, tipo assim, se vocês usam uma API própria para fazer as integrações, ou se usam o Muli, ou se usam alguma outra ferramenta para fazer essa parte de vários canais, né? Pode usar o Muli. O Salesforce ele tem o Marketing Cloud especificamente. Vamos separar os produtos. O Marketing Cloud tem até uma coleção, aquelas coleções públicas do Postman, tem uma coleção lá de Marketing Cloud APIs, e aí tem todas elas assim públicas. Eu acho que eu tenho essa coleção, então eu posso mandar, né? Ali tu tem acesso a todas as APIs. O Marketing Cloud ainda tem e nasceu com muita API solta, principalmente para a parte de DE. DE são extensões de dados, tá? Eu sei falar. Extension, extensão de dados, é uma tabela de banco de dados. Tá? Não é conceito objeto, é tabela de banco de dados mesmo. E tu vai pegar projeto de Marketing Cloud com 10 mil extensões de dados. Super comum isso. No core, tu não vai encontrar 10 mil objetos na org, senão tu sai correndo. Né? Mas no Marketing Cloud isso é assim, é dinâmico.
Porque o São pessoal, segmentações, né? o pessoal vai gerando base a todo momento, porque a base ela é um negócio vivo, tem a ver com marketing, então, pô, do nada, pô, tá aqui um CSV com um monte de lead, joga aí pra dentro, precisamos fazer a campanha. E aí tu consegue, tanto o Moodle e essas outras ferramentas, se conectar a essas APIs, tanto SOAP quanto o REST. Isso eu achei legal, Salesforce, desde a época que era Exact Target, o Marketing Cloud quase não mudava, não ganhava feature nova. Cara, de uns 3 anos para cá, 4, eu acho, o que esses caras criaram de feature nessa ferramenta? As APIs, o REST deles, assim, disparou, criaram muito. Eu também... É vasto. Mas já foi criado. Só solto, cara. Agora a gente está na DRS ali, dá uma olhadinha, mas a gente não nem traz dados com isso. A gente vai com o DSFTP. Para gestão diária, para marketing cloud, porque o soco não rolou. Tem muita treta. É que eles investiram muito, acho que para não queimar o Data Cloud, que é a ferramenta de dados, eles não têm investido em APIs para coleta e upload de dados. A maioria dessas quase nem tem o REST. Eles têm investido em API de disparo. Então, disparo, API de Journey Builder, que a gente vai falar um pouquinho aqui que é Journey Builder. Então, muitas APIs voltadas a isso. E aí as ferramentas conseguem se integrar bem. O pessoal usava no software porque o Marketing Cloud não tem muito OpenIS para a empresa que exigia aí. O Unisoftware. Eu até vi uns casos que o pessoal estava começando a usar o Marketing Cloud quase como CDP. Orquestrando muita coisa dentro E aí, por isso que eles cortaram muita coisa da TI, que acaba queimando. Tem que saber para que a ferramenta foi construída, né? Qual é a funcionalidade dela, até onde você pode. Sim, foi o motivo pelo qual você vai muito longe, você vê no que tem ali dentro. Foi o motivo pelo qual eles colocaram a limitação do servidor, dos processamentos, porque estava todo mundo rodando. O personalization, inclusive, dentro do próprio Marketing Cloud, tem gente que, por exemplo, faz o personalization na unha, em extensão de dados. Ele mapeia a página, a última página que a pessoa visitou e transforma isso numa coluna de registro, numa DE para falar, eu vi que você visitou a página do produto tal. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é muito arriscado. Não precisa sofrer tanto. Acho que vale o capítulo de personalization. A gente falou, então, do dividir entre... Eu acho que tem um bicho ali de personalization. Eu vou trazer agora aqui, Boa. e daí depois de mais. Acho que eu estou tentando a ferramenta do personalization, que é não sei se dá para dizer que é um subproduto do Marketing Cloud, mas ele é a ferramenta para personalização em tempo real. Aí é opinião minha, tá? Não estou trazendo informação, estou trazendo opinião. Porque eu vi e tenho visto diariamente essa ferramenta personalizando a tela do usuário em tempo real. Que é animal. É um negócio de outro mundo. A pessoa loga no aplicativo, a ferramenta está vendo. Opa, logou, jogou no primeiro plano. Putz, eu tenho uma regra de segmentação assim, então faz aparecer um banner assado. O usuário disse que não tem interesse, ou viu 2 vezes e não quis. Rotaciona, faz aparecer outro. E ela consegue engatilhar tanto o Core quanto o Marketing Cloud. Claro, tudo bem configurado, né? Eu vi um case da Hyundai, que a pessoa entra no site, aí entra logado, tudo, e visitou tal carro. Então, toda vez que ele entrar no site, vai dar o banner daquele carro para ele. Então, você vai ter o site personalizado para você, não vai ser só o seu nome lá, né? Então, é bem legal, porque ele consegue fazer... parecido com o e-mail Studio. O e-mail Studio faz isso com base na extensão de dados. No e-mail, né? Mas aí o site isso, você experimenta um pouquinho. E consegue conectar os dois. Tá? Esse aqui é a cara do Marketing Cloud, tá? Acho que vai explicar um pouquinho, né? Quem nunca... Porque no Trailhead não tem ambiente de Marketing Cloud, fica meio difícil, né? Mas à esquerda ali, tu vai ver principalmente os estúdios, que é o que a gente falou, né? Meio Studio, Mobile Studio, a parte de publicidade lá do... Advertising, Web Studio, ali o Personalization, que está escrito como personalizar, esse usuário aqui também em português. Está em inglês. E vocês reparem, né? A interface é totalmente diferente assim, do Core, né? Acho que esse é o primeiro choque que eu estava pegando. E cada menu desses
ter um conjunto de funcionalidades absurdo. Que é o mesmo susto de quem começa no Marketing Cloud quando entra no Sales. Não tem nada a ver. Então, dois impactos. E o CDP? E até uma coisa para agregar é que hoje os profissionais que a gente estava falando também não olham mais somente Marketing Cloud. Porque o mercado tem cobrado muito Marketing Cloud e Data Cloud. Sempre já vem puxando por isso, porque eles querem cada vez mais vender. Quem trabalha com ela, eu passei isso na pele recentemente. Comecei a trabalhar com Data Cloud em setembro do ano passado. Não tem volta. Quem trabalha com Marketing Cloud e Personalization, dica também, precisa aprender Data Cloud. Porque o Data Cloud vai ser a ferramenta que vai selecionar quem tu vai impactar através do Marketing Cloud e do Personalization. Acho legal um comentário do professor que ele tem toda essa diferença. Porque ela não ofereceu esforço originalmente. Agora ela foi criada 100% assim, você tem que ficar, você sabe que ela seu esforço. O marketing ele era da Exactitude, inclusive até os links todos ainda constam da Exactitude. Exatamente. Não conseguiu mudar o domínio, né? Não, mas não é o domínio. Então, ela é toda diferente. Acho que tem o quê? 12 anos, né? 12 anos. Em 2013, 2012. O Personalization tem a mesma característica. Ele era uma outra ainda, era Interaction. Esse aqui é o Journey Builder, está escrito ali o nome. E o que é isso, né? Na verdade, aqui é a representação de uma jornada. Então, à esquerda, ali em verde, no verde maior ali, é uma extensão de dados, que está até recorde 0 ali, né? Sem nenhum registro. Mas aqui é um exemplo de uma jornada que vai mandar um e-mail ali, vai esperar um dia para ver se a pessoa interagiu com aquele e-mail, se a pessoa abriu, se ela clicou. Dependendo se ela abriu e clicou o e-mail, aí tu manda ela para um outro caminho, tu manda um novo e-mail ou faz um SMS. Então, a ferramenta de Journey Builder é literalmente os passos que o usuário vai fazer. E tu vai dando o próximo passo de acordo com o que ele vai fazer. Isso eu acho muito legal. Aqui tem a integração com o Personalization. Então, depois tem um slide ali, mas hoje é possível tu mandar um e-mail, se o usuário abrir o e-mail, e se a tua empresa tem um app, se ele abrir o e-mail, tu personaliza o app de acordo com o que tu quer. Se ele abrir o e-mail, não. Consegue fazer essas coisas com essas ferramentas. Tentando trazer, esse aqui é o que está até disponível na comunidade do Bitcoin. A gente não tem ferramenta como playground que tem no Sales, né? Então, para treinar mesmo com o time, e aí tem enfim, para poder construir essa jornada. Então, claro que aqui você já tem que ter uma bagagem, porque tem várias coisas que você não consegue acionar. Você pode colocar aqui, mas você vai para o Marketing Cloud e você não vai botar a jornada, né? Mas para poder treinar também. Perdão, até nesse tema da personalização que tu comentou, aí, lá no início, tanto o Dutra como o Henrique, comentário do script, a parte de personalização, mas, e só para talvez compartilhar com a galera aqui, a parte do SS, CJS também para personalização, se vocês utilizam, como vocês utilizam, enfim, algumas dicas assim para a galera que está aqui nesse tema da personalização. Você pode usar tanto para personalização, né? Tanto para segmentar, para tratar a base, para chamar a API, para enviar, para chamar o API externa, para enviar algum dado para a API externa, para tratar, para criar data extension dentro do próprio Marketing Cloud, usando a plataforma ali, o SSJS. Tem vários casos de uso assim, de SSJS. A personalização do conteúdo, assim, na hora de mostrar, geralmente usa o AppScript mesmo. Então, o SSJS é muito para tratamento, para chamar a API, assim, dentro da estrutura do Marketing Cloud, mais automation. Mas para montar uma automação, para preparar o ambiente para se escalar. Ele organiza o que um AppScript iria montar para o cliente final. Ele chama e a aplicação. Ele trata os dados ali, né? Constrói as bases ali para conseguir personalizar com um AppScript. Não, que eu lembrei quando ele falou do Cloud Base, ele também dá para fazer todo esse. Aqui no próximo tem essa separação, né? Exato. Então aqui são vamos botar assim, as origens de entrada, mas, ou seja, o que pode trigar uma jornada no Marketing Cloud. Então, eu posso usar API, posso usar audiência, que é um pouco do que ele estava comentando também, que vai vir, sei lá, de uma mídia paga, alguma coisa que eu posso usar.
Cloud Pages, que são as páginas web, que a própria ferramenta tem um SMS ali para que possa construir. Extensões de dados, tabela. Evento, INEP, não sei se todo mundo sabe o que é INEP, tem um print aqui de INEP, push, às vezes causa uma confusão, tem um print que mostra a diferença. E à direita, beleza, isso aqui são as formas de gatilho, então seriam as opções de trigger que existe no Journey Builder. E ali é todas as atividades que ele consegue fazer. A cor aqui indica se é mensagem, se é fluxo, controle de fluxo, o que é. O azul, que é o último lá da direita. Desculpa, o advertising foi o que ele falou, que aí você consegue integrar a partir do comportamento dele, ele entra com uma audiência para uma campanha. O azul, lá no final, são os itens de conexão com o core. Então, por exemplo, ali, ó, tu consegue mexer em account, tu consegue criar membro de campanha, o campaign member, que é o objeto padrão geralmente utilizado para tu botar os membros da ação de marketing da campanha que tu tá fazendo, né? Case, contato, converter lead. E aqui em verde tem um que é o WhatsApp Transfer, que é se tu vai transferir sei lá, tem um bot e tu tá com o teu bot está conversando com a pessoa no WhatsApp dentro do Marketing Cloud. Estou usando mais tem bot por isso. E aí, daqui a pouco, o cliente pede para falar com o humano. Deu bot, me passa aí para um atendente. Pode usar essa caixinha para transferir para um Live Agent, para um Omnichannel lá no quarto. Fazer a transferência. Vinculado ao BV mesmo, nos bots que eles utilizam lá, tem essa interação, então, quando transfere direto para o... Tem alguns casos de transferência. A gente não usava o bot da Salesforce, né? Usava o daqui usa aqui o da MTT e usa também esse transformador. E aí até aqui mostrando mais, aqui vai sempre depender a jornada do comportamento dele. Então, se ele engajou, ele vai receber um SMS. Se ele não engajou, eu vou mandar outro e-mail para ele. Porque ele nem abriu aquele lá, então eu vou tentar mandar mais um e-mail. E aí, então, e aqui a gente pode brincar, aqui é o playground mesmo que a gente gosta da área do marketing, né? Que daí a gente vai ver, não, a pessoa abriu o SMS, abriu o push, então só falta agora ir lá pro WhatsApp, porque ela já está convertendo, ela já está engajada. Ou não, ela não está engajando, eu estou tentando aqui até ela sair da jornada também. O Theo Tito comentou, né? Esses laranjas são esperas. Porque, pô, tu não vai mandar um e-mail, pô, não abriu, manda outro, né? Daqui a pouco a pessoa tá com 4 e-mails só da tua empresa. Às vezes tem de 15 dias também, né? Aqui esse wait, que essa jornada aqui é uma jornada só exemplo, as jornadas do Marketing Cloud geralmente são muito mais complexas e maiores do que esse aqui. Nem flow, né? Esse aqui é só o flow do print, né? O flow da vida real é muito maior. Mas ali, tu pode, aquele que tá um dia, pode colocar vários dias, ou o Tito comentou, tu pode colocar o espera até acontecer. Se ele fizer tal coisa, senão fica esperando de eterno, bota na data de expiração. O Einstein também, também é muito bom. O Ricardo falou muito de Einstein, e o Journey Builder eu posso escolher, por exemplo, numa jornada, pedir para que ela opere durante uma semana e escolha o assunto vencedor, e aí a versão ela vai falar, ó, rodei durante uma semana, ou não. Se você geralmente abre o seu e-mail 5 da manhã e o outro 9 da manhã, o Einstein vai saber e ele vai mandar para você 4 e pouco, está perto de você abrir, para o outro 9 da manhã, porque está perto de você. Eu sei, eu recebo a gente, né, tipo, a inteligência do Marketing Cloud, tipo, eu mandei 2.000 e-mails. Nossa, mas para mim não chegou ainda, assim, porque eu usei um disparo inteligente. Então, para você pode chegar na hora que você mais está propício a abrir aquele e-mail ou não. E a probabilidade de abertura? Consulta, se a pessoa tem uma probabilidade. Não, Ele vai olhar o seu comportamento na ferramenta, e aí, se normalmente você abre meio de manhã, ele vai te mandar de manhã. Tem slide aí só. Essa questão do. A gente chama de predição, né? É o score split. Então, não, é o ninguém. É o STO, né? Não, o STO é do menor horário de envio. É o. Deixa eu ver, tem. Esse aqui, ó. Esse aí, score split. É que aqui tá para e-mail e para push. Isso é legal falar. Os Einsteins que existem em Journey Builder ou no Marketing Cloud, eles, até então eu te conheço, eles não pegam o canal SMS. Porque o SMS, putz, é muito difícil de saber se a pessoa abriu ou não. Ele não tem essa... A não ser que tu bote um short link ali e tu valide no link se a pessoa acessou o link. Você não consegue mas o SMS ver não o telefone, quem que é a pessoa, você consegue ver só
Se foi entregue ou não. Quantidade de pessoas. Se foi entregue ou não, tu até consegue saber. Foi disparado, foi entregue. Só que, clique não. Só que o Einstein tu consegue pegar para e-mail e para push. Então a Salesforce tem essa habilidade. E um dos Einstein é esse score, engagement score, e ele mostra bem o que tu perguntou ali, que é a predição. Então aqui ele está mostrando que nos próximos 7 dias, no item 3 aqui, ó, a predição de abertura de e-mail nos próximos 7 dias é 20%. Então ele começa a fazer uns cálculos, claro que tem que estar sempre de olho como é que está a qualidade do dado. Ele mostra para tipo, os dados, o Einstein, né? Os dados que eu avaliei do teu ambiente estão legais ou são poucos ainda? Você não pode instalar isso aqui quando você está conversando com a ferramenta. Você fez 10 disparos, não adianta você... Você pode ligar o Einstein para ele começar a entender, mas você pode ativá-lo. E esse cenário aqui está muito otimista. Não é assim. Você acha que apertando em 20% é um negócio bem difícil. Bom, né? Um case meu aqui no trabalho, que a gente precisava aumentar o nível de engajamento. Aí, então, eu usava essa ferramenta, e daí, para quem tinha mais probabilidade de abertura, eu mandava o WhatsApp. E daí tinha uma desmarca assim. Você pode usar a caixinha justamente para isso. SMS, quando eu tinha que validar o SMS lá, tinha que ver a abertura, né? Você tinha um clique no botão do SMS. Aí ele contabilizava isso, o cliente tinha confirmado o recebimento daquele SMS, né? E aí o jeito que eu consegui fazer foi criar um link personalizado, com tudo parametrizado para identificar qual era o cliente. E quando ele clicava naquele link, ele abriu uma visual de page para dar um obrigado, né? Confirmação, carregamento. E atrás ali tinha uns parâmetros, um set data ali na data extension, falando, ó, tal horário, tal hora. Da hora ter feito isso para saber se um e-mail foi legal. O que você achou desse e-mail? Ruim, mediano, nananã. Então, para saber, tipo assim, esse nível de, gostei do conteúdo ou não. Então, a galera tem isso. Sim. Aí, volta nisso. Você precisa dar uma acelerada? Como é que tá o horário? 8h40. Quanto tempo? É 1 hora, né? Já falei. Já está às 9? Aí mais uns 15 minutinhos? Pô. Se for até as 9, vai ter mais vídeo aí. Coloca aqui e pergunta, né? Não, é porque a galera tem deslocamento. Esse aqui é o SGO. Eu sou de Balneário, então. Obrigado. Esse SEO é legal porque é o melhor horário de envio, né? Então ele começa a montar para ti, ou tu não precisa te preocupar, que é muito comum no mercado também, o pessoal monta lá a jornada, então vou falar com o cliente no e-mail, vou esperar 2 dias para mandar um SMS, e o pessoal ativa a jornada e dispararia no mesmo horário, igual para todo mundo. Só que o quarto abre os e-mails à noite, que é o horário que ele chega em casa, a pessoa ali abre e-mail de manhã, que é o horário que chega no trabalho. Então, esse do SEO pode controlar isso. Ele tenta mandar a comunicação também, só vale para e-mail para dois, só vale para SMS e WhatsApp. Mas isso ele consegue fazer só a partir do primeiro que tu envia, né? Ele vai ter um parâmetro de qual que é o melhor horário, né? Sim. 2 primeiros, né? 2 primeiros, né? São vários. Por exemplo, ali está com 234.754 análises. Ele analisou esse volume de disparo para conseguir abrir. Um disparo de 30 mil em um só, ainda é pouco. Entendi. Você vai precisar. Aí sim você vai precisar ainda mandar para todo mundo igual. Para daí ele começar a falar: das 2 horas que você acertou, 80% abre de noite, 15% de tarde, enfim. E ele tem a visão individual. Se eu pegar aqui no 5, pode pegar chaves contato, surcar ali, ele vai te mostrar, sabe? Olha, essa pessoa, nos dias da semana, esses são os picos de abertura ou ela veio. Agora vai ficar todo mundo esperto para abrir e-mail, porque sabe que vai influenciar. Sei que chegou porque estão usando. Eu brinquei com uma pessoa lá no time essa semana que eu vi que ele abriu os posts do ano do lado. Meia-noite, eu falei, pô, que hora é essa? Só uma dúvida aí sobre. LGPD passou hoje, né? Sobre essa questão do Einstein, que fuso horário que ele demonstra ali? É o que está configurado o nosso smart cloud, o -3 ali, né? Ou é o PC, o 0? Entendi, e é o nosso. É o nosso. Isso.
Por padrão, o Marketing Cloud usa o UTC, em geral. Tanto que ele leva em consideração a sede da Salesforce, então são sempre 3 horas antes. Então eu tenho, por exemplo, hoje na Enterprise nós temos um registro que ele gera, a pessoa se converteu 10h07 da manhã, eu tenho 2. A data que eu seto, que eu peço nas necessidades, e eu peço no Marketing Cloud, sempre 3 horas de diferença. Mas aqui é do Brasil. Se ele fala que aquela base é 2 da tarde, 2 da tarde do horário de Francisco. Uma coisa legal aqui também do horário que envia é que se for estar numa jornada e o Einstein não tem dados suficientes de cliente, ele não vai tentar explicar um horário aleatório, ele vai considerar como dados insuficientes e vai mandar no horário para todo mundo. Então, mesmo se não tenha os dados suficientes, ele vai soltar tudo normal. Então, ele não influencia, isso é legal. Ele não muda o horário. Ele não. Se você pediu 2 e eu não tenho informação, eu vou mandar 2. Eu só mando no personalizado quando eu sei. E por boa prática também, se a pessoa de madrugada, mas eu não quero incomodar a pessoa de madrugada, porque é o meu negócio, então eu também posso bloquear ele se ele não enviar de madrugada, porque eu preciso que tenha alguém online para atender ele caso ele abra esse e-mail. Então, tudo vai depender da regra de negócio também, mas tem esse limitador. E é legal olhar isso aqui, porque tem alguns projetos também que eu já trabalhei, é um número que geralmente espanta o pessoal quando tu vem aqui e vê que o teu Marketing Cloud, a tua empresa, querendo ela ou não, ela aborda os clientes em finais de semana. Então, daqui a pouco vai ver, tem muito disparo que ocorre domingo. A empresa nem está aberta. O que está acontecendo no disparo domingo? Então, é um negócio até para te rastrear se tem comunicação, seja antiga, que ficou ligada, seja por API, que ninguém sabe o que está vindo, o que está sendo disparado nos horários aleatórios, tipo SMS sendo disparado 2 da manhã. Revisar jornadas é uma boa revisada na jornada, porque a jornada também influencia. A jornada que está lá. Fazer então, analisar a data view também, dar uma olhada nos registros de horário. Eu atendi uma empresa, negócio real estate, assim, na incorporadora, e aí o comportamento, quando a gente puxava, normalmente era durante o dia, né? O comercial só queria que a gente fizesse disparações durante o dia. Mas o comportamento de abertura era sempre de madrugada. Então, os sales começaram a trabalhar de madrugada, porque a pessoa que pesquisava um imóvel de milhões, ela não pesquisava 3 horas da tarde, porque ela estava no trabalho, ela pesquisava de madrugada. E aí, o comportamento, a partir dos dados que a gente tinha, porque tudo é metrificado, né? Aí mudou até a ação da empresa, né? Que ela começou a ter suporte noturno por conta disso, porque daí a pessoa estava querendo comprar e aí ele precisava sanar. Tem uma provinha real para ver isso mesmo na prática, que é usar o GA como essa prova real. Também. Então, se, por exemplo, ele diz que geralmente são terça, 2 da tarde, quando você pega da origem vinda do Marketing Cloud, que é o SFMC por padrão, porque ele automaticamente tagueia. Você passa a puxar por dias e horários, você vê pouca diferença entre um disparo e o tráfego no site. Você vê que realmente o e-mail você mandou às 2 e geralmente houve um pico naquele dia, 2h30, 3 horas. O GA vai te mostrar isso realmente. As pessoas vieram dessa origem, porque o Einstein falou e a hora que chegou, eu incentivei a pessoa a clicar e o GA é meio que essa prova real. É uma boa para dar uma olhada também. E das auditorias das jornadas, tu consegue, por exemplo, que nem no caso que vocês falaram, ele está enviando no domingo, eu quero revisar qual jornada que está enviando. Isso é fácil ou tem que meio que caçar a jornada que está enviando? Não tem milhão. Depende do print aqui, né? Do Analytics ali do... Sim, depende. Tem o Intelligence Reports, que principalmente para jornada funciona muito bem, então ali tu consegue pegar. Mas, cara, depende muito do volume de jornadas, tá? Porque jornada no Marketing Cloud, aí, de novo, opinião, ele está muito próximo do flow. Cara, dá para fazer chover com um jornada. Então, só que diferentemente do flow, que já veio com com esse peso de, putz, tome cuidado no uso dele, o Journey Builder não nasceu com o tome cuidado. O pessoal cria Journey Builder, porque não é, como é de arrastar e soltar, e qualquer coisa você para. Não necessariamente são pessoas de TI que estão criando. Tem que resolve, cara. Tem jornada que você vai abrir, tipo um mapa desse tamanho, assim, pra você rolar e chegar naquela atividade. Eu falo assim, vira um ninho de uma garrafa, né, como eles falam, né? Você não consegue encontrar, cara. Eu acho isso uma coisa bem ruim, assim, né? Porque você fica muito difícil de você fazer uma manutenção, de você parar alguma coisa, alterar alguma coisa ali dentro. Você fica engessado, cara.
Eu acho que eu penso muito que quando a gente vai montar essas jornadas, essas coisas assim, é tentar ser objetivo, né? Você fala, ó, vamos criar uma para fazer uma função específica, uma função de update no core, que você vai enviar alguma coisa, você separa isso de uma que seja transacional de envio de comunicação, entendeu? E tenta modular isso de um jeito que você não tenha tanto impacto no tensão. Acho que até uma coisa legal de se fazer, não sei, depois de tanto tempo quebrando a cabeça também, é fazer a documentação. Isso. Cara, tira um tempo, senta. A organização das jornadas, né? Nome da jornada, como que ela funciona, qual que é o objetivo dela, data da última revisão. Não é só isso, Cara, você vai ser um editor. Nós fizemos com um arquiteto, inclusive, que a gente tem ali, de ativa mesmo, tipo assim, ativa, mas, por exemplo, foi ativado em 2022, nós tínhamos, teve um dia que eu falei, não, gente, eu preciso dar um... Que a gente olhou, nós tínhamos 398 jornadas ativas na Intelbras. Tipo assim, reduziu para 155, 150. Tem um lado, que ainda é muito. Um lado que é terrível, quando vai fazer disparo pontual, e aí, cara, vira, cada jornada é uma data, assim, o nome da jornada é data. Cara, aí você abre, você vai ver que é só um e-mail com repeat. Infinito, cara. É o nome, data tal, e aí é o e-mail e o repeat, só pra isso. Minha jornada tá lá. Tipo, aprender a versionar, né? Tipo, trabalhar com versionamento de jornada. Entender como é que consegue diminuir o lixo dentro do marketing cloud. Ali, ele fique, ali em cima. O que você está falando é que lá no meio lá tem o version 1 ali. Tu pode ter uma versão de jornada rodando, ativada, criar uma versão 2 e já ir trabalhando nos ajustes que tu quer fazer sem desligar o outro. Por quê? A jornada geralmente é construída com o conceito de falar com o cliente, com o prospect. Tu não pode ficar ligando, desligando. Não, porque tem um fluxo a ser cumprido. Então, tu geralmente também vai ir trabalhando num, putz, vi que eu tenho que fazer uma alteração. Aí tu vai chegar nesse trade-off de vou mexer numa versão nova ou tenho que parar que está rodando agora porque é um problema. Então, tem essa flexibilidade. Né? Dá para mexer, tu não precisa recriar tudo de novo. Tu clona a versão que está rodando e começa a fazer. É um deparo dos dois, assim. Tem o mesmo potencial de destruição. Aqui é um pouco da função dos CMS, né? Ou seja, de onde tu cria, e aqui o INEP não está com CMS, mas ali em cima é muito parecido com o do push. Então, ali é criando uma mensagem que pode ser personalizada, inclusive para o Apple Watch. Então, pô, tu consegue ver em cada um dos fronts possíveis, mandar push, como vai ficar aquela mensagem. Por quê? Porque, pô, ver uma mensagem, um texto muito grande no Apple Watch, eu totalmente ver num dispositivo iPhone 16 como o da Soraya. Que acabou de receber um push. Então, tipo, é legal, por isso, esse SMS de push. Queria ter 16. Esse C. E o INEP é esse cara que usa o OLX, sabe? É só olhar no OLX e vai explodir o INEP na tua cara. A Tempo é campeã de fazer isso aqui, né? Acabou. A roleta. Você vai entrando de produto de graça. Então, tipo, o INEP é esse cara aqui que tá muito em alta no mercado, né? O INEP está sendo muito utilizado porque ele é mais rico que o push, quanto da imagem, dos botões. A Apple ajudou muito a fazer isso com o purchase, você comprar dentro do app. Então, meio que o iOS foi um precursor disso aí. Não precisa sair do app para fazer alguma coisa lá. Também tem o WhatsApp e e-mail, não o seu CMS de criação de mensagem. Só que também não é fácil de criar, se a gente for colocar bem, gente. Também não é muito fácil de criar dentro do marketing, não. Tem regras. Você tem que aprovar a mensagem na meta primeiro, daí puxar da meta. E eu acho que é por isso que eles liberam muita API de WhatsApp. Tem muita empresa que não... Que é o nosso caso. O WhiteChat é um produto da Intelbras, por isso que a gente usa ele. Inclusive, uma reclamação em relação ao WhatsApp. Ele ainda não atualiza. Se você atualizar o modelo lá na meta, ele não atualiza o template. Tem isso também. Aqui é a cara do personalization, ou seja, estava acostumando com a interface do Marketing Cloud. Que é tudo que é essa personalization. Tem nada a ver, também porque é um outro produto. Era um outro produto, foi integrado. E, cara, sim, eu sou muito fã dessa ferramenta. Falou em personalização em tempo real. Esse troço aqui é absurdo. Aqui tem um painel do próprio. O nome Interaction Studio, né? Já faz tempo, mas em algum lugar aparece com esse nome ainda. Ele mostra o quê? Ele está mostrando um usuário aqui,
um usuário lá nos Estados Unidos, exemplo da Salesforce, mas ele está mostrando as afinidades da pessoa. Ali tem uma série de abas, tem a aba Event Stream, que vai mostrar em tempo real onde é que essa pessoa está navegando, o que ela visitou, seja no site, seja no mail. É um troço cabuloso. E agora uma pergunta minha. Você tem que taguear tudo ou ele mesmo que faz isso? Quando eu falo de site... Eu trabalho com fanpage ali, que eles têm que taguear tudo. O site também é DTM, né? Aí tem estratégia. Se perguntar para alguém da Salesforce, provavelmente a Salesforce vai dizer, eu uso personalization para taguear. A gente não usa, tá? A gente também usa o Firebase. Implementando código, então. Só que tem uma estratégia, a gente tagueou pontos de personalização de oferta. Porque no conceito que a gente aplicou, o personalization, ele é muito voltado a ofertas realizadas, oferta personalizada. Então, o login é legal porque, se a pessoa logou no app, eu tenho logado no app, isso me retroalimenta de outra. A pessoa está interessada em alguma coisa. Mas se ela clicou, se ela viu alguma oferta, isso é o que a gente tagueia com o personalization. Que é o que eles estão fazendo aqui, né? Aqui está mostrando que a pessoa foi olhando aqueles produtos. Mas não que ela foi na página do fax, foi, não sei, em outros lugares do site. Né? Então, no mercado é meio comum ver o personalization por tagamento de oferta. Aqui é o Einstein, né? Que é o Einstein com os itens que tem. Tem o último aí que a gente não passou, que é esse aqui, que é muito bacana, que é para saturação. O que é saturação? Quem aqui não tem o Gmail, 4 e-mails não lido? Isso é saturação. Não adianta eu ficar te mandando uma nova mensagem, porque tu não vai abrir. Ficou meio banalizada essa questão. Então, tem essa funcionalidade que é Engagement Frequency. E justamente tenta calcular para a Soraya qual que é o limite de comunicação que eu posso mandar para ela. Porque se eu mandar mais isso, ela não vai abrir. Isso o Acabum não usa. Quem tem e-mail na cadastrada na Acabum também. Manda e-mail inteiro. Vai de encontro com o que você falou. Esse aqui vai muito de encontro com a decisão. Tipo, a parte dessa base eu já vou mandar um WhatsApp. Eu já sei que preditivamente não adianta mandar mais e-mail. Também funciona só para e-mail e para push. E ele também dá uma ideia de uma frequência certa que eu posso mandar. Sim. Que também é a questão da subsaturação, né? Que Isso. Às vezes tem potencial e fala, pode mandar mais, que aí a galera tá tipo... O cara tá abrindo aqui na super encarnada, pode me... Ajuda você a decidir quantos e-mails vai na jornada. Tem alguma forma de saber se os e-mails não caem por essas coisas? Bounce? Ah, sim. Tem uns tipos de bounce. Bounce. Tudo isso é para ver relatório também. O e-mail é o canal mais completo em tagueamento e em tracking da Salesforce. Marketing. Então ele te mostra, a pessoa não recebeu porque a caixa de e-mail dela tá cheia. Você consegue saber, tipo, eu não vou tirar ela dali. Ela só tá cheia. Às vezes a pessoa vai comprar um armazenamento do Google e vai voltar a funcionar. E aí tem plugin para ver o tempo que você levou na leitura desse e-mail, para ver qual que é a parte que você mais olhou, então o e-mail extenso, né, scroll, tudo isso. Também tem plugins que você consegue para poder fazer teste AB, para ver se o e-mail está performando bem. Enfim, aí o pessoal de design, né, hoje já existe também uma certificação dentro do Marketing Cloud de design, que aí é para olhar esses detalhes mesmo. Tem uma funcionalidade que a gente não falou, que eu lembrei esse tempo que a gente fez um teste. A gente chegou a usar ainda, mas fez um teste. E ali, para mim, foi meio disruptivo. Assim. O Personalization, o Marketing Cloud, tem uma funcionalidade chamada Open Time Campaign. Ou seja, campanha em tempo de abertura, traduzindo assim. Ou seja, eu posso mandar um e-mail para ti com uma imagem ou com um texto. O e-mail é um canal assim, eu te mandei o e-mail hoje, tu pode abrir daqui 3 dias. Eu consigo mudar no tempo de abertura que vai aparecer no e-mail. Então, eu posso mudar a imagem, posso mudar o texto, posso... Tipo, é verdade. É muito usado em oferta, tipo de shopping, assim, né? Pô, o desconto era 5%, agora é 10%. Se tu abriu, eu posso mudar, não é mais 10, agora é 15%. Tá? Então, e é muito legal. Pro e-mail já disparado. O e-mail lá de 3 meses atrás... Quando abrir o e-mail, ele vai carregar o conteúdo. Ou até para errado. Quem já abriu, beleza, você vai e manda uma errada. Mas para quem não abriu, só muda. Eu mando uma errada para quem abriu, era 5, era 10. Beleza, você já abriu, tem que te corrigir.
Mas para quem ainda não abriu, já muda o processo. Mas Quando é você assim, abre sabe? A gente falando assim parece bem Esse é muito. Ele pode ajudar na implementação. Oi? Acho que ele é verdade. Não, estou pensamento lá fora aqui. Mas parece que o servidor do e-mail já pré-carregou aquele e-mail, sabe? Você já não fica salvo. Então a gente fez, curioso, a gente fez testes, né, com algum Gmail, com o Outlook. Tem uma restrição com o Apple e-mail, o seguinte, alguém usa Apple e-mail, aí a Salesforce até avisa ali que talvez esse cara dê uns problemas. O que a gente fez? Testamos com o Outlook lá, que é o nosso corporativo. Mandamos o e-mail, chegou o e-mail com uma imagem. A pessoa abriu e deixou o e-mail aberto. Está lá e-mail, está aqui a caixa de entrada, o Outlook está ali o e-mail aberto. Vamos lá no Personalization, trocamos a imagem. Não mudou. Porque o e-mail já estava aberto. Tu voltou na caixa de entrada, clicou em outro, clicou naquele, mudou. Mas você já tinha pré-carregado o completo. É que é como se fosse um URL, né? Então, atualizou ali. Então, a gente até mas falou que... eu não personalizei porque sim. No e-mail, no... Ah, sim. É, porque eu já tive que alterar e a gente tem que mexer. E aí eu só consigo mexer no Marketing Cloud. Não foi simples, por isso que eu tô falando. A gente teve que configurar o código todo de novo. A gente conseguiu fazer. Então, quem não abriu, foi o que a gente falou. Quem não abriu, não conseguiu alterar o e-mail. Mudou direto o conteúdo do Content Builder. Isso. Com HTML. Com HTML. Ok, se tu vai no Content Builder e tu bota o link do Personalization. E aí, então, dentro do Personalization, tu vai lá e lógico, né? edita a imagem, sobe outra imagem. E, cara, esse aqui, eu não sei se tem alguém que trabalha em agência. Não sei se vocês também já usaram. Eu testei ele semana passada, a Stackpop Insights. O que é esse cara aqui? Ele é uma IA, que por baixo dos panos é o ChatGPT, para gerar conteúdo. Então, o pessoal que faz redator, né, ou faz a produção de textos, aquele e-mail que tu recebe, ele foi pensado, né? Tem toda uma ciência por trás. Esse cara aqui, ó, no exemplo, cria uma mensagem para o canal SMS limitada a 150 caracteres, destacando as vantagens de fazer um investimento. O seu usuário vai lá e te dá opções com IA daquela mensagem. E aí tu vai dizendo se tu curtiu ou não. E aí, conforme isso, ela vai aprendendo e vai melhorando. Ela conseguir juntar isso com os painéis que a gente estava vendo antes, né? A retenção, né, a porcentagem de abertura, mas aí o negócio começa a ficar... Isso, já tem essa já faz. Ele começou assim, ele começou me mostrando quais que eram os assuntos que mais abriam. Então, se tivesse 10% de desconto, abria. Mas se fosse só texto, não abria. Então, ele foi me dando avaliações, ele começou assim. Eu não sei esse aqui, né, de gerar o texto. Então, primeiro ele me deu os assuntos que maior taxa de abertura, né, se for personalizado, se for com nome no e-mail, então, tudo isso aí ele trazia. Esse cara, no menu dele, tem 3 guias que ele funciona. A Salesforce posiciona ele para e-mail, tá? E até botei um asterisco ali, porque ele está posicionado para geração de e-mail, só que no exemplo aqui eu pedi para ele gerar um SMS, ele gera. Não sei se a Salesforce vai ajustar isso ou não, mas tu consegue usar para produzir textos. Ele quer burlar, burlando. Não, acho que a ideia é justamente por isso que você pode cobrar mais depois da gente. Mas dentro dessa guia, uma delas é um dashboard. E aí ele mostra ali, esses e-mails que eu sugeri, a taxa de abertura desses assuntos é melhor em relação a esses, e o conteúdo também. Então ele veio já com um painel próprio. Bem massa. Então, mas agora acho que a gente tem que ir, porque é 9 horas já. Mas não sei se você vai querer falar disso. Não. Aqui era um desenho mais... Cara, é difícil achar desenho de integração de Marketing Cloud na internet. E aqui era mais só... Esse aqui é um da internet. E aí nas caixinhas azul aqui é um pouco onde os outros produtos meio que se conectam, meio que... Então depois acho que a gente manda o material, o pessoal pode olhar ali. Mas, cara, Marketing Cloud, tu não vai achar muita imagem, muito desenho de solução, porque acho que é uma demanda que está surgindo muito forte e pouca gente tem publicado algo. Dentro da página de arquitetos, Salesforce. Não tem. E o diagrama de Marketing Cloud integrado, eles botam as capacidades, exato. Assim.
A caixinha Estou construindo uma não é agora. preta, é azul, né? Mas é só a caixinha. Estou construindo uma agora que tem 8 serviços e estou cuidando também por conta Daí você vai ter que E na tentativa, ele vai aprendendo na É prática. isso e tudo mais. Oi? Pessoal, então nós estamos chegando ao fim, nem vou fazer pergunta no final, mas extrapolou aqui. Vamos compartilhar o conteúdo, acho que vale a gente puxar de novo esse tema, até mesmo vocês não sendo da área de marketing cloud, acho que agrega bastante. E além disso, a gente está sempre de portas abertas para que todo mundo aqui possa estar aqui falando, né? Então está aqui o formulário para vocês trazerem o case de vocês, compartilhar, enfim, eu tenho experiência nisso, gostaria de sentar aqui como a gente fez hoje, né? Ninguém trouxe um case específico, a gente veio mesmo para conversar, para vocês tirarem dúvida. Trouxe nem note. Trouxe note, então todo mundo tá aqui é palco para Trailblazer, assim, a gente está aqui para trazer conteúdo legal para vocês, e melhor do que qualquer pessoa, vocês mesmo, que passam dos perrengues que a gente falou, né? Muito desafio mesmo, e aí vocês participarem com a gente. Podem compartilhar também. Isso, não é só marketing cloud, service, enfim. Guardou, commerce cloud, você nunca foi falar. Commerce cloud, comunidade, um monte de especialista aí, esse negócio de compartilhar. A gente faz, vai que não vai ser que deixar. Eu vi o especialista. Isso aí. Mas peguem qualquer dúvida também, tem lá no grupo, na comunidade do WhatsApp também tem esse link. E participa com a gente. Aí, obrigado. Vocês têm algumas palavras para agradecer? Não, só agradecer aí, pessoal. Sai aqui, muito obrigado, é uma honra. Tem pergunta aí no chat? Não. Acho que o pessoal saiu do chat, tá? A gente aqui se empolgou, né? Tem 10 pessoas. Tem, ó. Obrigado aí, pessoal de casa. Obrigado. Para quem ficou, então, de casa, vai ter que... a gente não ia fazer o sorteio dos brindes para quem está online. Então, pessoal de casa, a gente vai sortear, vocês vão participar com a gente. E aí, do voucher, né? Do voucher. Porque esse aqui, da TDC, é aqui em Florianópolis, então vai ser para quem está no presencial. O Daniel, que é aqui da NTT, que cede sempre lugar para a gente, tem algumas palavras para a gente também, e conseguiu o ingresso. Boa, a Paulinha não vai pegar, né? Boa noite, pessoal. Deve pegar bem mais pra cá, então não pega. Obrigado aí pela presença. Vamos ver a casa cheia, né? Está funcionando a passar aqui e tal. Obrigado, pessoal, que apresentou. A gente estava até resolvendo uma questão de trabalho, então fiquei ali de fora, mas feliz de receber vocês aqui. Acho que as portas vão estar sempre abertas. Para quem já é da NTT, né? Tem alguns. Hoje a gente conseguiu trazer algumas pessoas aí. O espaço está sempre aqui para conhecer e a gente fica feliz de poder ter um espaço para receber. Tomara que o próximo a gente nem consiga ter aqui para fora, porque a gente está movimentando. E, enfim, a gente tem segundas intenções, que é crescer o volume de pessoas de Salesforce aqui em Florianópolis. Então, todos vocês, assim, a gente vira e mexe, tem oportunidade para desenvolvedor, para analista, para marketing cloud. Então, assim, vou deixar meu contato, me procurem aqui depois de acabar a sessão. Quem tiver interesse, se souberem de alguém que tem interesse de poder conhecer, quem trabalha com o João está aqui, o Gatinho, o Rafa, Felipe. Então, assim, se quiserem trocar ideia com essas pessoas que já trabalham na companhia hoje, para saber um pouco como é que é o dia a dia, fiquem à vontade. A gente tem uma ideia de ter mensalmente aí, né, os encontros, então, assim, de convidar outras pessoas que vocês conheçam, que possam ter interesse. Vocês estão aqui voltar também. A gente conseguiu ingresso como uma forma de atrair, mas também para fomentar e fortalecer a comunidade. O que vocês precisarem, me procurem depois, peguem meu contato. O pessoal está online também, eu sei que tem algumas pessoas da NTT, mas tem algumas pessoas que não são. Vou deixar o número de WhatsApp mesmo, para a gente ter, alguns aqui eu já peguei, para a gente ir criando esse canal aí, tá bom? E candidatos que estão aqui já chegam com outro exatamente, já é uma coisa já aquecida ali. Já tem que já entra com algumas figurinhas já, tá? Bom, não vou tomar mais um tempo de vocês, não. Obrigado, boa noite. Valeu. Olha a gravação pra gente fazer sorteio, então.